Shalom Haverim, Shalom Shalom Haverot, Devarim capítulo 3. Uma pergunta muito interessante para essa parashat. Um tema muito bom de se estudar também. Poderíamos ficar muito tempo somente estudando Devarim capítulo 3, mas o tempo é curto e a gente precisa de focar, em um ponto e trabalhar esse ponto para ajudar na nossa Teshuvá. Devarim capítulo 3, Moshe está lembrando Israel dos grandes feitos a partir de um certo ponto que eles já tinham caminhado no deserto, vitórias que o Eterno deu para eles e vitórias que foram ditas antes deles irem para a guerra. Inclusive, isso é um conceito da palavra Shalom. As pessoas pensam que Shalom é você ficar ali com a rede na sombra de um pé de coqueiro, tomando ali uma água de coco, aquela paz completa. As pessoas pensam que Shalom é isso, que paz seria isso. Só que Shalom é muito mais do que isso. Shalom quer dizer ir para a guerra e saber que já venceu, que era o que Moshe estava falando para o povo aqui em Devarim, capítulo 3. Olha, vai te dar tal povo na tua mão, você vai vencê-los, a guerra já está ganha, etc. É só ir lá e conquistar. Mas vocês vão ter que ter todo esse trabalho, que é algo que as pessoas não querem. As pessoas, elas não querem ter trabalho. As pessoas querem as coisas prontas, e para ontem, e do jeito delas. E as coisas não funcionam assim. E algo que a gente tem que trazer numa parashat como essa é que os céus estão buscando por talentos, estão procurando por talentos como Moshe e Arão. Mas será fácil, num mundo tão egoísta, num mundo tão vaidoso, será fácil encontrar almas com o coração disposto à vaga do serviço elohímico? Será que está tendo muita gente assim, que tem um coração doador, um coração sincero? Então essa é a busca dos céus, buscar corações de talento elohímico. E em Devarim capítulo 3, nos relatos de Moshe sobre as vitórias que o Criador deu ao seu povo Israel, um povo que muitas vezes não acreditou nem em Moshe e nem no Kadosh. O povo costumava ignorar tanto um como o outro. Mesmo que Moshe falasse e o Eterno confirmasse, ainda assim as pessoas tinham dúvidas. Mas o fato, o grande fato, é que Elohim ele busca no mundo inteiro por talentos. Vai que você é um talento que o Kadosh está buscando para ser servo dele. Almas aptas a se associar na contínua obra da criação. Então essa é uma tarefa muito difícil. É você achar, é você encontrar essas almas. Moshe, Baruch Hashem, ele tinha Arão ali muito perto dele, Inclusive o Eterno falou, então coloque Arão junto com você para essa caminhada, para essa luta, para alcançar essa Shalom. Então essa é uma tarefa muito difícil. E infelizmente, o mundo ele tem moldado as pessoas e tem gastado um estoque muito grande de vidas com coisas supérfluas, coisas temporárias, e não em coisas eternas. Então, é esse tipo de pessoa que a sociedade, que o sistema que a gente vive hoje, ele está produzindo. Ele tem moldado pessoas e tem gastado o estoque de almas, o estoque de vidas, em coisas supérfluas, em coisas temporárias, e não em coisas eternas. Isso é um grande fato, infelizmente. E, por outro lado, ninguém tem desejado trabalhar vitórias e bênçãos. Olha o que eu falei agora. Ninguém tem desejado trabalhar vitórias
e bênçãos. As pessoas querem receber, simplesmente elas querem ganhar isso aí sem fazer nada. Tá ali de boa, tranquilo. Então as pessoas estão esperando que isso simplesmente aconteça com elas sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, sem nenhuma dedicação, sem nenhuma doação. E as coisas do Eterno não funcionam assim. A gente tem que conectar com Ele através do nosso avodar, através do nosso serviço, através do nosso comprometimento. Acontece que todos querem ser vitoriosos e abençoados sem se conectar com o Kadosh, sem trabalhar com o Kadosh. E nossa Parashat, ela trata das nações que o Kadosh entregou nas mãos de Israel. E fala dos caminhos que foi dado a Israel para chegar, para alcançar essas vitórias. Por que o Eterno dava esses caminhos, dava essas promessas? Por conta da conexão, por conta do avodá, por conta da aproximação. Então tinha que haver um esforço da parte de Israel. Esse esforço ele era encabeçado pelos líderes de Israel. Então a liderança, os uroshim, os cabeças de tribo, eles tinham um papel fundamental de incentivar o povo a buscar trabalhar para o Eterno, a alcançar esses caminhos e as dicas que eram dadas a eles. Porque o Eterno sempre falava, tal povo eu vou dar em suas mãos, a vitória já é de vocês, basta vocês trabalharem, lutarem, irem à guerra, irem à luta. Basta vocês se esforçarem que vocês alcançam. É um trabalho de parceria. E acontece que muitas pessoas, elas também gostam de trilhar o seu próprio caminho de forma egoísta, de forma independente. Ou então, ou elas querem estar sozinhas em sua caminhada, né, solitariamente, ou alguns que tentam caminhar em comunhão. A Torá diz que o Eterno, ele fala assim, eu vos congregarei de todas as nações. Congregar. E muita gente quer caminhar sozinha. Muita gente quer viver essa imuná sozinha. Não funciona assim. Se você está vivendo a imuná sozinho, alguma coisa está errado. Alguma coisa não está certa. A imuná ela tem que atrair novos talentos e agregar com você e congregar. Então muitas pessoas elas não sabem que o melhor caminho a seguir é a parceria elohímica, é caminhar com o Kadosh. E uma situação muito interessante, e o que gera muita confusão, será que os caminhos elohímicos passam pela religião? Qualquer religião, não estou falando de uma religião específica, não. Será que para mim trabalhar para o Eterno eu preciso estar dentro de uma religião? Será que os dogmas, as crenças, as filosofias, os ritos de adoração, os modelos que cada religião estabelece para ter um formato daquela religião, uma característica para determinar aquela religião, será que esses são os caminhos elohímicos? Hoje eu não vou nem responder essa pergunta assim, de uma forma muito mais clara. E quando as 12 tribos elas saíram do Egito, elas precisaram só do Eterno. E precisaram de Moshe. E precisaram de Arão. Mas será que elas tinham alguma religião definida? Ah, a religião dos israelitas. Ah, tal religião, X ou Y. Então, quando as 12 tribos elas saíram do Egito, será que elas precisaram estar dentro de alguma religião? Eles precisavam de crenças, de adoração e ritos, para que o Kadosh os abençoasse? Será? Servir Elohim funciona melhor dentro de uma religião? Ou seja, por uma religião ou sem religião? Eu, particularmente, eu acredito que para algumas pessoas estar dentro de uma religião, né, mas tem que ser a religião.
se torna mais fácil, porque às vezes ela própria não consegue caminhar. Então, para algumas pessoas sim, pode funcionar, para outras não. Mas de toda maneira, o Eterno diz: e eu vos congregarei de todas as nações. Então, isso é um pouco complexo, é um pouco difícil. Mas quais são os meios que nós podemos usar para nos comunicar com o Mestre do Universo? E será que Elohim fala com suas criações? Será que Elohim fala com as suas invenções? E essas criações, as invenções elohímicas, elas têm a capacidade de responder ao seu Criador? E será que ele ouve? Claro que sim. E Elohim busca por talentos, por indivíduos, por pessoas, por almas que se comuniquem com ele. Talentos que têm iniciativa para esse contato, que tenham disposição, que tenham um coração aberto, uma mente aberta para essa comunicação, para essa conexão, para esse relacionamento. Mas a verdade é que a grande multidão humana acham que Elohim está incubado dentro do formato de alguma religião verdadeira. Então tem muitas pessoas que ficam procurando qual que é a religião verdadeira. Qual que é a religião que Elohim fundou? Ou será que as religiões elas são criadas pelas imaginações do ser humano? Isso está muito óbvio. Né? Mas o mundo, tudo que existe, é fruto da imaginação real elohímica. Mas a imaginação humana, que é diferente da imaginação elohímica, a imaginação humana é uma combinação de realidade fantasiada de possibilidades e de impossibilidades. Eu posso, por exemplo, me imaginar voando como uma águia. É possível? Para mim não é possível. Mas eu também posso me imaginar pedalando em uma bicicleta, passeando com uma bicicleta. Isso é possível. Ambas são minha imaginação, mas qual que pode acontecer? Qual que pode ser real e qual que não pode? E muitas pessoas elas se perdem entre o que é real e o que é fantasia. Geralmente a fantasia está muito ligada, né, no ideal, no mundo ideal que aquela pessoa imagina. Agora, para Elohim me fazer voar como uma águia, não é impossível, mas para mim mesmo, isso é impossível. Mas como nós podemos nos relacionar com Elohim? Como fazermos contato com o Kadosh? Muito simples. Muito simples. Além da Kavaná, da sinceridade, além das tefilot, das oferendas, além da adoração, quando Elohim diz na Torá, guarda o Shabat, e eu respondo, guardando o Shabat, eu guardo o Shabat. Essa ação, o ato de guardar o Shabat, é uma forma de me comunicar com o Eterno. Obedecer os mandamentos é uma forma de comunicação. Quando ele dá uma ordem, quando ele dá uma lei, quando ele expressa a vontade dele, fica muito mais bonito falar assim, do que ele deu uma ordem, ele deu uma lei. Então, quando o Kadosh, ele expressa a vontade dele, e eu realizo aquela vontade, acontece uma comunicação. Guardo o Shabat, está na Torá. Quando eu guardo, estou me comunicando com o Eterno, estou respondendo a Ele, estou entendendo o que Ele está falando. Quando Elohim diz, somente se alimente de animais puros, e eu só me alimento de animais puros, eu estou me comunicando com o Kadosh. Os mandamentos da Torá, cada um deles, por mais estranho que possa parecer, porque nós que estamos em Teshuvá, quando nós nos deparamos com os mandamentos da Torá, acostumados com o mundo da imaginação, das nações, a moda, o sistema
que o mundo tem por aí, adaptado ao sistema do mundo e pouco adaptado com o sistema da Torá, nós precisamos entender e precisamos com urgência que cada mitzvah da Torá é um canal de comunicação com Elohim. Falei da Teshuvah, da Tefilá, da Tzedakah, de cantar, de muitas outras coisas. Mas através de uma religião eu me comunico com Elohim. Né? Eu sei que alguém vai fazer essa pergunta porque nós já começamos falando sobre isso. Bilam, todo mundo lembra de Bilam, aquele sacerdote idólatra. Nós não sabemos qual era a religião dele. Israelita, sim, fazer parte do povo, não que Israel seja uma religião, é uma nação, um povo. Mas não sabemos qual que era a religião de Bilam para que o Kadosh, para que Elohim comunicasse com ele. A única coisa que nós sabemos é que Bilam, ele veio de Pitor, provavelmente uma cidade, a mesma cidade onde nosso pai Abraão ele vivia. E Elohim se comunicava com Bilam. Elohim se comunicava com Moshe. Elohim se comunicou com vários profetas. Então, qual que é a religião de Bilam para que ele se comunicasse com o Kadosh? Ninguém sabe. E será que naquele tempo a visão de religião era a mesma que nós temos hoje? Eu acredito que não. Nós temos que entender, nós temos que aprender isso, que Elohim, ele não está reservado, encerrado, preso dentro de filosofias, dogmas, crenças, de qualquer que seja a religião. Isso, quando eu falo isso, eu estou falando de todas, não estou defendendo uma. Não estou deixando uma de fora, é todas. Elohim não está reservado dentro de uma religião. O Kadosh, ele não é propriedade de um sistema religioso. Mas parece que toda religião, né, tem Elohim como propriedade daquela religião. Elohim, ele é proprietário do povo de Israel. A Torá deixa isso muito claro. E aqueles que criaram as religiões, eles criaram um Elohim segundo suas próprias imaginações. E cada religião cria o seu próprio Elohim de acordo com a cultura, de acordo com a convicção, de acordo com a moda da época, a necessidade da época, a psicologia da época, o entendimento da época, a evolução cultural daquela religião, daquela região. Então cada um cria um Elohim para amarrar no seu sistema religioso. E criar um Elohim sempre foi moda. Todos os povos, cada um criava o seu, tinha outros que criavam vários, mas isso sempre foi uma moda. As pessoas, elas parecem que precisam de um ser superior a elas, algo transcendental para que elas nunca alcancem, mas possam buscar, né? É inalcançável, mas ficam ali buscando o tempo todo. Algo que toda a sociedade ela não vai ter alcance, a não ser pela religião adotada por aquele povo, por aquela população. E no caso de Elohim do povo de Israel, de Elohim de Abraão, de Isaac e Jacob, não foi o povo de Israel que criou o Elohim, a ideia de Elohim. Nem foram os nossos patriarcas que criaram a ideia de um Elohim, né, por algum modismo de sua época. Não foi. No caso de Israel, Elohim ele veio se manifestando antes de existir o povo de Israel lá no Egito. Elohim ele vem se manifestando há gerações, há séculos, por meio de muitos homens, dos nossos patriarcas. Diante de muitas pessoas, independente do ponto de vista, da cultura, daquilo que a pessoa tinha de crença. Então, ele simplesmente se manifestava.
E ele se manifestou diante de milhões de pessoas no Monte Sião, na entrega da Torá, matando Torá. E olha o que ele fala. Ele não fala assim, olha, eu sou o Elohim que tirou vocês da terra do Egito. É lógico que foi isso que ele falou. Ele não falou, eu sou Elohim que criou o universo, que criou as estrelas, os astros, as galáxias. Não. Ele fala, eu sou o Yahweh teu Elohim que tirou você da terra do Egito. Olha como que ele se coloca. Eu tirei vocês. Eu tirei vocês do Egito. Enquanto a maioria das religiões querem colocar as pessoas dentro de um sistema. Elohim tirou de fora. Mas ele reuniu esse povo. Ele congregou esse povo. E nos dias de hoje, muitas pessoas são contra congregar. É como se você estivesse criando ali um sistema religioso. Desde quando ter comunhão é um sistema religioso? Ele, o Kadosh Baruch, ao longo de muitos séculos, ele foi moldando esse povo. Ele foi moldando o povo de Israel, sem permitir que o povo o moldasse. E quando alguém fazia qualquer tentativa de moldar Elohim, era punido e era cortado imediatamente. Baruch Hashem. Então, depois nós vamos continuar essa parashat. Ela vai ter continuação. E durante a semana, no nosso grupo, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso antes de passarmos para Devarim capítulo 4. Então eu aguardo vocês lá no nosso grupo, lá no Telegram. E um Shabbat a todos, uma boa semana. Kadosh abençoe a cada um de vocês. Shalom, shalom, Kudarabá.